Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro episódio do podcast Café com Insight. Nesse podcast eu vou estar lendo esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, e a gente vai tentar entender o que o autor desse livro aqui quer passar para a gente. Quais são os segredos para você ter uma mente milionária? Eu vou começar aqui, ó, pela página 10, que é o primeiro capítulo desse livro. Mas antes de começar esse livro, quero ler aqui uma frase que o autor deixa aqui para gente. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. T. Harv Eker, que é o autor desse livro. Então a gente já vê que a mente do cara é bem diferente da maioria da galera que a gente conversa por aí, né? Então, vamos lá começar a ler esse livro aqui para a gente ver quais conhecimentos a gente pode estar adquirindo aqui e tentar aplicar na nossa vida. Vou começar aqui na página 10, como eu já falei para vocês, que é a parte 1 desse livro. E o título principal aqui desse livro é O Seu Modelo de Dinheiro. Vamos lá, vamos tentar entender o que ele quis dizer aqui com o seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidade, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda, são exemplo dos milhares de polos opostos que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver lado direito sem que haja um lado esquerdo. Sem chance. Portanto, existem regras externas para o dinheiro. Há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas, não menos fundamental, é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo e na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são os seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter e o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um de meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Aí vamos lá para o princípio de riqueza. Ele sempre deixa esse princípio de riqueza aqui. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Essa parte do livro aqui, ele tenta falar muito sobre a questão da mudança de mentalidade, né?
que ele fala que tem muitas crenças que nos limitam, que nos impedem de estar evoluindo, de estar buscando ter mais grana. Ele até fala aqui que, que existem regras internas e externas para tudo na vida, e para o dinheiro é a mesma coisa. Vamos agora aqui para a página 11. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Vamos lá, vamos tentar entender ainda o que é um modelo de dinheiro. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiros e depois perdem tudo, ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual que é a verdadeira causa desse problema? Por fora parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for, por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar anteriormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acabam voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples, pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito de seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares. E não milhões. Outras têm o termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na sua maioria,
agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial de vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Então, galera, aqui ele falou sobre o modelo de dinheiro. Eu acho que ele ainda não terminou de falar, mas já dá para poder a gente ter uma noção bem clara do que significa aí o modelo de dinheiro. Significa mais ou menos assim você ter a capacidade de gerar riqueza. Tem a galera que sabe gerar riqueza, tem a galera que gera riqueza, mas não sabe acumular riqueza, não sabe criar patrimônio. É a galera que gera muito dinheiro e acaba perdendo esse dinheiro na mesma proporção que ele consegue gerar riqueza. Tem aquela galera que não tem capacidade nenhuma de gerar riqueza e vive uma vida medíocre para o resto da vida, que é o caso aqui que ele mostrou, da galera que ganha no jogo da Mega Sena. Se a galera se essa galera que ganha no jogo da Mega Sena não está com uma mente voltada para o dinheiro, não tem um treinamento, não passou por um treinamento, você pode colocar a quantidade de grana que você quiser colocar na mão dessas pessoas, que dentro de 2 anos, 5 anos, 7 anos no máximo, eles vão ter torrado toda a grana e vão voltar a ficar pobre, porque a mente deles estão setadas para viver naquela condição financeira, ou seja, eles julgam que eles são merecedores de uma certa quantidade de dinheiro que não é aquela que eles acabaram de ganhar no jogo da Mega Sena. Vamos continuar aqui. Agora a gente está na página 12. Então vamos lá. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Essa é pesada. Essa é pesada demais. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Bom, o que eu entendo desse pedacinho aqui, galera? Página 12. Ele quis dizer que a gente tem as nossas crenças nos limitam, e elas são algo assim invisível, algo invisível. Ela está no nosso interno, no nosso interior, e a gente quase que não vê ela. E essas crenças, a gente pode comparar ela com as raízes das árvores que geram os frutos. O que ele diz? Que a gente tem que mudar essa parte nossa invisível, a gente tem que mudar a nossa mentalidade com relação às nossas crenças. Porque se a gente não mudar isso, essas crenças vira e mexe, elas vão estar nos paralisando. Elas vão nos impedir de estar alcançando cada vez mais os nossos resultados. É isso que eu entendo aqui sobre esse ponto que ele está falando aqui, de mudar as raízes. O que vocês acham dessa parte aqui, do que ele quis dizer?
Vocês acham que vocês não têm crenças limitantes? Que quando o dinheiro cai ali na sua mão, qual que é a vontade que você tem de fazer com aquele dinheiro? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A sua vontade de sair gastando deliberadamente sem pensar no amanhã? Ou você tem ali uma vontade de estar gerando cada vez mais riqueza? Você faz um uso desse dinheiro de forma inteligente, assim, se podemos dizer, ou se você sai gastando tudo deliberadamente. Eu falo isso porque eu já fui esse tipo de pessoa que pegava a grana e com 3, 5 dias no máximo eu torrava todo o meu salário e passava o resto do mês sem dinheiro. E não ganhava mal, não, ganhava bem. Então, eu concordo demais com o que ele falou aqui, que a gente tem que mudar as nossas crenças, a gente tem que buscar lá no nosso passado, esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com as nossas mães, que são negativos, que está impedindo o nosso crescimento financeiro. É claro que se seu pai e sua mãe te ensinou coisas boas, coisas positivas, você tem que continuar aplicando isso na sua vida. No meu caso, não foi esse. Eu aprendi muitas coisas negativas com relação ao dinheiro. Então, galera, esse é o primeiro episódio do, do podcast Café com Inside. E eu vou me despedindo por aqui. E até mais. Eu espero vocês no próximo episódio.